Olá pessoal, aqui é o professor Grings do canal omatemático.com e hoje nesse vídeo iremos introduzir a lei de Gauss. Iniciaremos então neste vídeo apresentando o fluxo elétrico, fenômeno fundamental para a lei de Gauss. Vocês já viram em vídeos anteriores que as cargas elas geram um campo elétrico ao redor delas, saindo dos positivos e morrendo nos negativos. Então, para que exista um campo elétrico, deve haver uma carga estática, parada, sem movimento. Ela é que gera esse campo, da mesma forma que o planeta gera a gravidade, o campo gravitacional, uma carga gera um campo elétrico ao seu redor. E a gente convencionou que sai dos positivos e entra nos negativos. Então esse é o comportamento do nosso campo elétrico quando temos uma carga positiva e uma carga negativa próximos. Outro exemplo, se a carga tiver uma placa, assim, uma chapa, então o campo elétrico sai deste lado de cá, positivo, sai do lado de lá, aqui sai para cima e sai para baixo. É outra forma, né, de um campo elétrico ser gerado por uma carga. O E é o campo elétrico, é um vetor. Novamente, sai os positivos. E finalmente, para encerrar, então, uma esfera carregada, o campo elétrico tem esse comportamento. Então, o campo elétrico é gerado por uma carga estática, parada. Vamos agora, então, apresentar o fluxo elétrico. Suponha que nós tenhamos aqui uma areazinha, né, onde atravessa um campo elétrico de 2 newtons por coulomb. Aqui está, atravessando essa plaquinha aqui. E este campo elétrico é constante, ou seja, em todos os lugares ele tem o mesmo valor. A área dessa placa é 1 metro quadrado, já é a área calculada. Então o fluxo elétrico representado por φ, para essa letrinha aqui, é E vezes A. E é o campo elétrico 2 e A é a área. Então seria 2 vezes 1, daria 2 newtons coulomb por metro quadrado. Tá? 2 newton metro quadrado por coulomb, seria melhor assim. Bom, essa unidade aqui eu posso alterar ela, mas ficamos assim por enquanto. Então, 2 é 2 setinhas passando em 1 metro quadrado. É isso que é fluxo elétrico, mas em cima de um campo de 2 e uma área de 1. Vamos ver se eu aumentar essa área proporcionalmente, o que vai acontecer. Aqui está, como vocês podem ver, eu aumentei 4 vezes, então agora é uma área 4 vezes maior. Mas como o campo elétrico continua sendo 2 newton por coulomb, 2, 2, 2, basta multiplicar pela área 4 vezes maior, que antes era 1 metro quadrado, agora é 4. Então, o número de setinhas que atravessa é 2, 2, vezes o 4, que é a nova área, 8 newton metro quadrado por coulomb. Isso é o fluxo, então. Vocês podem imaginar que é como se fosse uma água passando por um cano, onde aqui, se aumentar a bitola do cano, claro que proporcionalmente aumenta o fluxo. Fluxo elétrico, né? Vocês podem imaginar fluxo de água, fluxo de ar, um fluido qualquer que está percorrendo. Mas o fluxo elétrico não é uma substância tangível. É uma coisa invisível, que vocês têm que imaginar através dessa setinha. Então nós só multiplicamos o campo elétrico pela área e podemos ter este fluxo, que é a quantidade de setinhas. Com isso chegamos à conclusão óbvia que se aumentar a área, aumenta o fluxo. Então aqui está, a área aumentou, mantendo o mesmo E, para os dois casos, vai ter maior fluxo porque tem maior área para parar a setinha, receber a setinha. Mas e se aumentar o campo elétrico? O que acontece com o fluxo? Aqui está duas áreas iguais, área 1 igual à área 2. E aqui eu tenho um campo E1, bem intenso, ó, passando pela área. E aqui eu tenho um campo E2, já mais fraquinho, não tão intenso, passando por uma outra área. É claro que este E aqui, sendo que é maior o E e a área é a mesma, este fluxo aqui vai ser maior que o fluxo gerado por essa área e esse campo aqui. Então é fácil ver, o produto aumenta um, aumenta o fluxo, se aumenta o outro, também aumenta o fluxo. Se aumentar os dois, com muito mais motivo, vai aumentar o fluxo.
Então o fluxo é proporcional à intensidade do campo elétrico e também ao tamanho da área. No momento a área é uma coisa escalar, enquanto que o campo elétrico é vetorial. Nós ainda vamos transformar essa área em alguma coisa vetorial futuramente. Agora vamos supor que aqui nós temos, né? Vocês podem imaginar que isso aqui é um cano onde está passando água, que a gente vai chamar de E, mas a gente sabe que pode ser o campo elétrico também. Mas pode ser água, porque é um fluido. Então, passando aqui agora essa água, e nós agora vamos pegar essa superfície e nós temos um vetor chamado normal. Esse vetor é unitário e ele vai ser perpendicular a essa superfície aqui. Conforme vocês podem ver, então, eu coloquei aqui perpendicular e o vetor n é um vetor normal unitário. Por isso que eu coloquei aqui uma unidade na direção do x e 0 unidades na direção do y, que não tem nada. O vetor E também coloquei aqui em forma, né, de componentes. E é o módulo dele na direção do x e nada na direção do y. Então, neste caso, os dois vetores estão paralelos. E o fluxo, então, será novamente o produto do campo vetorial com a área, só que a área é escalar. E este vetor aqui não precisaria ter colocado nessa situação, porque na verdade ele é 1 e 1 aqui dentro é neutro na multiplicação. Mas eu resolvi colocar para que vocês entendam situações futuras. Qual é o papel dessa normal? Aqui ela não vale nada. Fazendo o produto escalar entre este vetor aqui e este aqui, como a gente está acostumado em geometria analítica, né? A gente multiplica o primeiro com o primeiro, dá E. E 0 vezes 0 dá 0, que daí não precisa colocar. Fechou. E o A continua sendo A, que é um escalar neste momento. E aí, aquilo que a gente já sabia. Era só multiplicar o E que multiplica o A. Agora não é vetor, são números mesmo. O E é um número e o A é outro número. E aqui é vezes, não é mais escalar. Ok, aí vocês vão me dizer, tá, e para que tu colocou aquele fator complicante ali chamado N? Calma que eu já explico. Aqui não era necessário, mas daqui a pouquinho vai ser necessário e vocês vão entender justamente porque eu coloquei agora. Então aqui nós estamos vendo que o fluxo ele passa por uma superfície e se eu aumentar essa superfície, teoricamente, se aumentar a superfície, tem que aumentar o fluxo. Isso a gente viu anteriormente, ó. Aumenta o A, aumenta o fluxo. Será que isso sempre ocorre? Aqui tem uma situação, vocês podem ver que eu aumentei a superfície inclinando a área, cortando um chanfrado aqui de atravessado. Mas eu tenho certeza que vocês concordam comigo que o fluxo não vai aumentar por causa disso. Porque se aqui for uma torneira, uma mangueira, a água que passa aqui é a mesma que passa aqui, apesar de a área ser maior. Aí é que entra a nossa normal. O papel da normal é transformar esta superfície em algo perpendicular aqui. É isso que ela vai fazer. E aí, desta forma aqui, né, vai transferir essa área para cá, tirando o excesso de área que não está valendo. E essa normal, ela tem módulo 1, ela é unitária, é um vetor unitário. Só vai me dar uma direção e um sentido. E aí está então o módulo e vamos então fazer o nosso triângulo aqui. Esse triângulo retângulo aqui, eu vou destacar. Onde este aqui é o N, direção de Y, que é para cima, né? Que está aqui, ó. Que não contribui com nada. E aqui embaixo, NX. Vamos agora destacar esse triângulo, então. Já reproduzi o triângulo e já coloquei o SOHCAHTOA aqui, que a gente está acostumado. Tem um vídeo, digite em Grings, SOHCAHTOA, e vocês vão ter um ótimo vídeo falando desse assunto. Então, no caso, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então eu vou botar aqui seno de θ é cateto oposto, aqui está o cateto oposto, né, é o NY, e a hipotenusa é 1. Logo, o seno é NY, então já é direto seno
de θ. E o cosseno de θ é cateto adjacente nx sobre 1. Cateto adjacente, isso aqui, sobre 1. Então, também é igual a cosseno de θ. Aí está. Então, o nosso vetor normal, para vocês entenderem bem o que está sendo feito, ele é assim, ó, ele é unitário. Ele é, primeiro, cosseno, x aqui, de θ, ok, vírgula, cosseno, e o outro é o seno, então, seno de θ. Agora vocês vão entender, né, o que está sendo feito. Este é o nosso vetor normal, então. E se vocês fizerem o módulo dele, vai dar 1. Sempre o módulo dele é 1, tá? Ele é unitário. Então este é o vetor unitário, né? Está aqui em função do seno, as suas componentes. E este aqui também eu vou colocar que é o vetor E, novamente, né? Na direção de x e nada na direção do y. Aí está. Então esses são os vetores que agora vocês vão poder se debruçar. Aí está então a fórmula que a maioria dos professores dá. Um pedacinho do fluxo, é como se eu tivesse pegado um pedacinho da área, aqui um pedacinho da área, e multiplicado pelo E para achar o fluxo, um pedacinho do fluxo. Só que tem o N para corrigir com que essa área venha para cá. Então é isso que o N faz, ele corrige que a área fique perpendicular, né, ao campo. É como se o N tivesse sido transferido para cá. Então esta é a forma. O produto escalar a gente já sabe de outras disciplinas, né? Só que agora tem que passar a integral aqui, porque tem que somar tudo, e a integral aqui também. Posso cortar este com este, como já é de praxe, e o fluxo vai ser encontrado resolvendo esta integral aqui. É uma das formas, né, que alguns professores dão para vocês. Vão encontrar este formato aqui. E aqui é produto escalar, sabendo que o N é aquilo. É N cosseno e seno. Aqui está. Cosseno e seno. Alguns professores ainda preferem multiplicar isso por isso, um vetor por isso escalar aqui, e vão achar um vetor de área. Ou seja, transformar a área, que é um escalar, em um vetorial. Em uma grandeza vetorial. Então a fórmula que está aqui ficaria desta forma aqui, um produto escalar entre o E e o dA, sendo que o dA agora é um vetor área. A área foi transformada numa grandeza vetorial, onde o vetor tem as mesmas dimensões da área. E para que vocês entendam melhor, eu representei aqui. O dA agora é um vetor que está perpendicular à área. Então, o valor do dA é o mesmo valor em modo da área. Mas no caso aqui, dA é uma área pequena, então toda a areazinha que eu estiver me referindo está apontando para cá em forma de vetor. E a normal é um vetor unitário, já é diferente. Aí, mas vocês podem escolher a fórmula que vocês quiserem agora, né? Do dA ou do N, conforme a gente demonstrou aqui. Uma terceira fórmula muito usada, e eu vou mostrar aqui para vocês, também alguns professores usam, e aí vocês vão ter todas as fórmulas. Qualquer fórmula que eles apresentarem vai ser uma dessas. Aqui está, partindo dessa fórmula aqui. O E está aqui, vocês já entenderam, né? Eu botei dessa forma, com as componentes. E o N está aqui. Substituindo no lugar do E aquilo ali. E substituindo no normal aqui, isso aqui. Nós temos um produto escalar, onde este multiplica este e zero multiplica aquele. E aí está a nova fórmula que nós conseguimos deduzir. Sendo que isso aqui não é vetor, é um número apenas. O E multiplicou o cosseno, o zero multiplicou o seno, sumiu. E o dA está aqui pendurado. Mais uma fórmulazinha, então, que os professores apresentam em sala de aula. Bom, aqui está um resuminho de tudo que eu expliquei, pessoal. As fórmulas que eu coloquei entre retângulos, aqui, vocês anotem. Porque daí, se o professor de vocês der qualquer uma delas, vocês já sabem todas. Vão poder se situar. Senão eu vou me referir a uma só, e vocês têm lá na sala de aula uma outra e vão ficar talvez meio perdidos. dA é isso aqui, multiplicação, não é produto escalar. O N é isso aqui, vetor unitário. E o E, claro, neste caso aqui,
vai ser E, que é o valor do módulo, e 0, que não tem nada de direção. Aí fazendo isso, vocês podem, em casa, deduzir todas essas fórmulas que eu deduzi. E aí vocês vão entender bem. Mais uma colocação, aqui tem uma superfície e o campo elétrico ele passa, né, paralelamente à superfície. Então dá para ver perfeitamente que não tem fluxo porque não tem campo atravessando a superfície. Mas como nós somos teimosos, vamos fazer o cálculo para ver. Por exemplo, é 90 graus o ângulo entre a normal e o campo elétrico. Aqui está. Eu vou usar uma delas, essa aqui eu vou usar, poderia ter escolhido outra, onde o E você já sabe que é E e 0, e o N está aqui, só que é 90 graus. Mas cosseno de 90 é 0 e seno de 90 é 1. Aqui está. Eu já fiz aqui substituir. E vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. Aí integral, né, de 0 vai dar 0 porque ela é definida. Claro, a gente já sabia que não tem nenhum fluxo passando através da superfície, mas aqui a gente fez o cálculo para vocês. Bom, e para finalizar, eu vou fazer um exercício onde eu vou usar as 3 fórmulas que eu coloquei, os 3 padrões. Eu tenho aqui uma normal e aqui o E, que é o campo elétrico, né? Já coloquei aqui na forma vetorial, para vocês poderem usar. E 30 graus é o ângulo entre o E e a normal. A normal é 90 graus, você sabe aqui, ó. 90 graus em relação à superfície. E aqui está cosseno de 30, que é o ângulo, e seno de 30, exatamente. Fazendo então, eu vou poder adiantar um pouquinho aqui, já vou colocar o valor que eu sei. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 é 1/2. Perfeito. Bom, agora já tem uma coisa mais enxuta. Vamos trazer esses dois vetores para as nossas fórmulas. Aí feita a substituição, então agora dando prosseguimento, eu vou multiplicar este E por isso aqui, que é produto escalar. Então vai dar raiz cúbica de 2E. E 0 vezes isso some. Aí não precisa colocar. dA. Suponhamos que o E é constante, então ele pode passar para fora. Feito isso, ficamos assim. Passei também raiz de 3 sobre 2 para fora. E colocando agora primeiro raiz de 3 sobre 2, que a ordem dos fatores não altera o produto. E integral da área é um retângulo. Então a área, na verdade, integral da área é a área. Integral da área é a área. E a área é o quê? 5 vezes 3, base vezes altura, então é 15. Então aqui vai ficar 15, raiz de 3, o E eu não dei, sobre 2. Aí está o fluxo. Isso com a primeira fórmula. Vamos com a segunda fórmula agora aqui, né? Temos que nos lembrar que este vetor área aqui é encontrado desse jeito aqui, já botamos lá a explicação. O N a gente sabe que é isso aqui, já temos também fornecido isso. E multiplicando dá isso aqui, perfeito. Então o vetor área está aqui. Agora que eu tenho vetor área, eu volto lá em cima e substituo. E substituo também esse E aqui no lugar do vetor. Muito simples agora, né? Depois de substituir tudo. Este E vezes isso dá integral de raiz de 3E dA sobre 2. Perfeito. E 0 vezes isso some. Aí eu nem vou fazer. Vou passar para fora tudo. Então, passando para fora, vai dar raiz de 3E sobre 2. E aí, integral de dA, que é A. Integral de dA é A. Então, vai dar raiz de 3E sobre 2 vezes a área. Só que a área a gente já viu que é 15 lá em cima, né? 15, 3 vezes 5, 15. Então, 15 raiz de 3 sobre 2 vezes E, que eu não dei o valor, tá? E aí vocês vão observar que deu a mesma coisa que pela outra fórmula. Agora, finalmente, usando essa fórmula aqui, como é que vai ficar? Substituindo tudo aqui é cosseno de 30, né? Eu botei θ, mas é 30. E o E aqui é E mesmo, não é vetor. É o E.
É um módulo mesmo. Aí está como ficamos. Cosseno de 30 é raiz 3 sobre 2. Eu posso passar tanto o E quanto a raiz 3 sobre 2 para fora, porque são constantes. Continuando aqui embaixo, então, fazer assim, ó, por causa do espaço. Então, dando prosseguimento, passei para fora. E a integral de EA, que por sua vez é 15. E se vocês observarem bem, deu o mesmo resultado. Eu fiz de 3 formas diferentes para que vocês entendam bem o que está sendo feito. Este N é importante saber que é unitário e é cosseno e seno, porque muitas vezes não se toca nesse assunto. Então agora vocês já sabem por que ele é unitário e o que representa a projeção de cada coisa, né, em x e em y. E aí o y geralmente é zero, então ele não é considerado. E o x é que é considerado. Só colocando, né, que esse plano aqui, essa superfície, é determinado pelo cosseno de θ dA. É como se eu tivesse feito isso. É essa partezinha aqui do n, quando multiplica o dA, que projeta isso para cá, e aí fica perpendicular ao campo. Então tá, pessoal. Bom, esse vídeo eu encerro por aqui. Também gostaria de comunicar que estou deixando nas descrições link de acesso para contribuições, caso alguém queira ajudar. Mas você também pode ajudar indicando aos seus colegas esses vídeos. Para se manter informado, inscreva-se no canal, divulgue nas redes sociais e comunique seu professor. A gente se encontra no próximo vídeo.